Olá, boa tarde, né? Boa noite, bom dia, dependendo do horário que você me escuta neste momento. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Is Espiritualidade, aqui com o livro Bondade como Estilo de Vida, de Sua Divina Graça, Chandramukha Swami, Guru, Mestre da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Deus de Krishna. Então, vamos dando continuidade ao nosso estudo, né? E hoje vamos fazer uma leitura, né, sobre por que escolher a bondade e descobrir, né, a fonte secreta desta bondade, dando continuidade. Aquele que embarca em uma viagem aérea deve ajustar seu celular para o modo avião. Trata-se de uma exigência aos tripulantes. Acho que quem anda de avião já deve ter passado por essa experiência. E assim, quem aspira à autorrealização experimenta algo similar. É compulsório ajustar a sua vida ao modo da bondade. Então, da mesma forma que a gente coloca o celular no modo avião, quando a gente viaja de avião, a gente precisa ajustar a nossa vida no modo da bondade. O modo da bondade é uma espécie de modo avião da consciência. Ou seja, quando a gente está vibrando nessa bondade, nós estamos vibrando no modo melhor de consciência, né? Em outras palavras, a autorrealização. O que é autorrealização? É a gente se realizar como alma. A alma, ela jamais se realiza como corpo. Ela vai se realizar como a centelha divina de Deus, a energia, o que você queira chamar, o espírito, alma, energia. Ela tem que se autorrealizar, ela tem que buscar essa transcendência, ela tem que buscar esse autoconhecimento, ela tem que estudar e ela tem que se ajustar à bondade. Porque quem se ajusta à bondade vai estar no modo do estudo, do autoconhecimento, de autoconhecer. Quem sou eu? Eu sou uma alma, ok. E agora? Essa alma vai se realizar como? Nas coisas materiais? Não, eu vou me realizar na espiritualidade, eu vou me realizar me fechando no meu mundo espiritual mesmo, né? Como muitas pessoas dizem, eu acredito que quando as pessoas começam a estudar a espiritualidade, se fecham em seu mundo. Não é, porque nós começamos a entender que nós não podemos mais viver como antes. Antes eu vivia com a consciência que eu era um corpo, então a gente age com essa consciência como corpo e vive baseado nesse corpo. E o corpo jamais vai trazer felicidade, porque o corpo ele é finito e a alma ela é infinita. Ela é Satchitananda, cheia de conhecimento, eternidade e bem-aventurança, de coisas bem-aventuradas que são sensações transcendentais, não são sensações materiais, né? Então, em outras palavras, a autorrealização flui naturalmente para aquele que ajuste sua vida na frequência da bondade. Por outro lado, o indivíduo atormentado pelo modo da paixão, que é as agonias da vida, é o modo da paixão, experimenta fortes turbulências em seu voo espiritual. Pior ainda se sua vida estiver sendo operada na frequência da escuridão, que é a ignorância. Ignorância é escuridão. Neste caso, sua consciência sofrerá uma queda inevitável, arruinando e frustrando seus planos de autorrealização. Por quê? Porque quem está na ignorância jamais vai se autorrealizar e jamais vai transcender esse modo da escuridão. Somente no modo da bondade, o aeroplano do corpo humano, o corpo, não receberá influências desfavoráveis e terá tranquilidade de prosseguir com segurança na sua viagem de autorrealização aqui na Terra. Ou seja, o dispositivo da bondade ele tem que ser acionado para que você mude seu estilo de vida. Se houvesse um dispositivo capaz de marcar o grau da bondade de cada um, a referência a ser usada seria, como medida, a propensão a servir. Vou repetir. Se houvesse um dispositivo capaz de marcar o grau de bondade de cada um, a referência a ser usada como a medida seria a propensão a servir, ou seja, serviço a Deus, serviço ao próximo, serviço ao mundo. E não explorar nada nem ninguém. Quando aceitamos que existimos para capturar a bondade e nos nutrir da bondade, então distribuí-la às dificuldades, assim deixarão de existir nossas vidas. Então, aqui nas explicações sobre os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, a alma ela oscila no corpo, marcando bondade, paixão e ignorância. Então, uma hora eu estou na ignorância, outra hora eu estou na paixão, outra hora eu estou na bondade. E para ser bondoso, a gente precisa
servir. Quem não serve, não serve para viver. Porque aqui a vida na terra é para servir primeiramente a Deus, segundo, a mim, me melhorando como eu sou, e terceiro, ao próximo. Vamos analisar as pessoas que estão distantes da frequência da bondade. Muitas vezes, mesmo diante de boas oportunidades de fazer coisas positivas, devido à ansiedade, não conseguem fazê-las. As pessoas estão doentes, então elas não fazem absolutamente nada, a não ser falar sobre si próprias e suas doenças. Tomemos como exemplo uma mãe que, diante de tantas responsabilidades maternais, se sente oprimida. Ela se esquece de que, quando não tinha filhos, se sentia frustrada e vazia. De forma semelhante, parceiros sem bondade no coração e, portanto, cheios de expectativas insensatas, costumam também se sentir oprimidos e pressionados. Por outro lado, quando estavam sozinhos, sentiam as dores do abandono e da solidão. Por que a gente se sente assim, como Chandra Mukaswamy está escrevendo? Porque a gente não está no modo da bondade, que é o modo divino. A gente está no modo da ignorância, no modo da paixão, das doenças, da ansiedade, da agitação, do estresse, da egolatria, de olhar somente para o seu próprio umbigo, né? E aí ele cita aqui 2 exemplos. Primeiro, da mãe, né, que tem filhos, né, que diante de tantas responsabilidades maternais se sentia oprimida. Mas antes, quando ela não tinha filhos, ela também se sentia frustrada e vazia e continuou se sentindo oprimida mesmo com filhos. Por quê? Porque ela não muda seu estilo de vida, porque ela não muda sua consciência. Porque para a gente se sentir feliz, em paz, a gente tem que ir para o modo da bondade, que ainda não é essa bondade de Deus, porque ainda é uma bondade material. E aqui ele cita também, né, ele fala que parceiros sem bondade no coração, ou seja, quem está no relacionamento afetivo, né, e pode ser um relacionamento afetivo com pai, com mãe, com filhos, com amigos, né, ele fala que quando a gente está cheio de expectativas, a gente também esquece que a gente precisa estar no modo da bondade. E a gente vai para a ignorância, a gente age com ignorância, a gente age no modo da paixão, com impulsos, com palavras, com pensamentos, com atitudes que não pensamos e agimos, e depois vem as consequências. E assim, a gente nunca está feliz, porque a felicidade não está nas coisas materiais. A felicidade está no poder transformador da bondade. E quando esse poder transformador da bondade se aloja no coração, a bondade produz verdadeira satisfação e torna qualquer atividade prazerosa. Vou ler de novo. Quando a bondade se aloja no coração, produz verdadeira satisfação e torna qualquer atividade prazerosa, pois mesmo enquanto executa atividades do dia a dia, como cozinhar, limpar, caminhar, cuidar da saúde, o indivíduo sente-se feliz. Então, o que dizer da felicidade que ele saboreia ao dedicar-se às práticas pertinentes ao autoconhecimento? Minha gente, quando a gente se conhece quem a gente é, entendeu? Tudo se modifica ao nosso redor. E a gente vai se autorrealizando em Deus e não na matéria. Então, isso é um processo tão simples que parece complicado, né? E assim como orações, meditações, leituras, louvores ou qualquer outra atividade que possa ajudá-lo a dar manutenção e refinar, intensificar sua bondade. Então, a bondade não precisa se alimentar de orações, de meditações, de leitura do Bhagavad Gita, da ciência sagrada, de leituras maravilhosas da Bíblia, de todos os livros que tragam essa clareza, que ligue essa chama interna para que você se reconheça como uma alma em um corpo e não um corpo em uma alma, porque isso não existe. E a partir do momento que eu busco essa autorrealização como alma, eu vou obtendo esse autoconhecimento de saber que eu não sou um corpo e sim uma alma. Não há como negar que quanto mais impregnada de bondade, mais pacificamente uma pessoa se torna, mais doces as músicas, mais saborosos os alimentos e mais vívidas as formas são percebidas. Então, a bondade, ela traz tranquilidade. Um coração bondoso, pacífico, amoroso, ele consegue perceber tudo se ele estiver atento aos detalhes. Porque os detalhes é quem vem fazer o tudo. O tudo é o total.
Mas aí, para que eu chegue à bondade, eu tenho que trabalhar, sair da minha ignorância, sair desse modo de achar que é o corpo, ir trabalhando, indo para a paixão. A paixão ela é positiva quando ela traz essa energia positiva de fazer com que você tenha força de vontade para você estudar e se autorrealizar. Ninguém consegue se entender e se autorrealizar sem conhecimento, sem estudo, sem se associar com pessoas que pensam e sentem igual. E essa bondade, ela tem que ser praticada no dia a dia. Por quê? Porque a gente precisa alimento espiritual, né? E esse alimento espiritual, ele vai fazendo com que a gente se melhore a cada dia. A conclusão é que a bondade transforma todo o evento em um catalisador incondicional de coisas boas e mostra ao indivíduo que qualquer experiência do cotidiano pode nutri-lo positivamente, né? E assim, essa bondade não apenas refina os dons e os talentos do indivíduo, mas inspira-o a oferecê-lo aos outros. É exatamente o que eu faço, não me vangloriando e achando que eu sou a melhor, porque eu não sou. Eu sou apenas uma que compartilha sabedoria dentre milhões de pessoas neste globo terrestre que também fazem o mesmo. Então, quando a gente compartilha sabedoria, a gente está propenso a servir e a gente se eleva ao modo da bondade. E essa sabedoria você escuta se quiser, você compartilha se você quiser, você se eleva se você quiser, porque Deus dá livre-arbítrio e nós temos que respeitar o livre-arbítrio de todos. E dentro desse processo, a gente tem que olhar para dentro de nós e sabermos quem somos. E sabendo quem somos, a gente não se importa com o que o outro pensa, né? E aí, nesse processo, a gente vai utilizando as nossas ações, né? Em Karma Yoga, ou seja, eu estou aqui compartilhando, gravando esse vídeo caseiro, com muito amor e devoção, com carinho, e eu estou limpando o meu karma, porque com boas ações você pega a vassourinha e limpa as sujeiras do seu karma, das coisas que você trouxe para serem trabalhadas, né? Assim, transformando as ações em serviço desinteressado, não me importa se você curte, se você não curte, eu faço por amor a Deus, e aí nesse processo, eu vou agradando a Deus, talvez lhe desagradando, talvez desagradando a outros, mas o objetivo aqui de Bondade como Estilo de Vida é trazer você para o cotidiano e para fazer com que você entenda que você precisa ser bondoso e ter esse estilo de vida na sua vida, né? É uma plataforma que muitas vezes pode ser racional, mas quando a gente se entrega ao coração e amadurece a nossa própria identidade individual, nós vamos nos promovendo à fase na qual podemos perceber a presença de Deus em nós. E tudo isso é conhecido como Bhakti Yoga, a Yoga da devoção. Se eu ofereço as minhas ações para Deus em Karma Yoga, para limpar as minhas ações, eu vou chegar ao momento que eu vou estar em pura devoção com Deus. Eu estar fazendo esse serviço para Deus, eu vou estar fazendo serviço devocional, praticando a Yoga da devoção, que chama-se Bhakti. Bhakti significa devoção e yoga, união, ou seja, conexão com o absoluto. Conexão amorosa com o absoluto. E assim eu vou despertando a fonte de tanta bem-aventurança e preenchimento que, ao transbordar, leva-me a trabalhar no despertar do outro. É exatamente isso, minha gente, que eu tento fazer aqui. E espero que você goste. E se você não gostar, me perdoe. E se você gostar, compartilhe. Deixe seu like, que eu lhe agradeço. E que você agradeça primeiramente a Deus por ter tanta gente querendo servir no modo da bondade. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bondade como Estilo de Vida, de Chandramukha Swami.